pastor orando, ele disse assim: coloca a mão na tua enfermidade, e aquilo que você julgue sério na tua vida, hoje o Senhor vai curar, hoje o Senhor vai transformar. E o Espírito Santo de Deus me moveu a estar colocando a mão no meu ventre. E eu comecei a pedir ao Senhor que curasse, que transformasse aquele quadro negro da minha vida. E eu disse ao Senhor que não adiantava também o Senhor só curar o meu ventre, mas que o Senhor curasse também o meu esposo. E ali eu estava dentro daquela igreja. Quando eu tirei as minhas mãos, eu senti a cura do Senhor. E eu cheguei na minha casa e eu disse ao meu esposo: meu bem, eu fui curada hoje. E ele disse para mim: amém, querida. Passado alguns dias, o meu esposo teve um sonho. E nesse sonho, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, ele estava fazendo uma cirurgia, aleluia. E naquela cirurgia o médico dizia para ele: agora você pode ir fazer quantos filhos você quiser, porque você está curado. Ore, cantará lá na maia, de canto. E ali, queridos, o Senhor mais uma vez mudou a história da minha vida. A palavra do Senhor diz no livro de 1 Samuel que Ana, mulher de Eucana, mulher amada pelo seu marido, ela era estéril, não podia ter filhos. E a outra, a mulher de Eucana, Penina, ela então zombava de Ana, porque Ana não podia dar filhos a Eucana. Eucana amava Ana mais do que a Penina, mesmo Ana não podendo dar filhos. E quando ele ia entregar o sacrifício, a oferta ao Senhor, ele entregava mais por Ana do que por Penina. Mas Ana queria ter um filho. E ela orou ao Senhor e pediu ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 11, que Ana, ela disse ao Senhor: Senhor dos exércitos, que benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva que não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ana votou ao Senhor, e Deus falava comigo no livro de Samuel sobre a vida de Ana. Ele falava para mim que o Senhor iria me dar este filho, e ele me curou e curou meu esposo. Passado menos de 15 dias, eu já estava grávida. Um mês e meio depois, sem saber que eu estava grávida, eu fui procurar um médico. E o médico então perguntou para mim: você não está grávida? Eu disse não. Ele olhou para mim sem me perguntar religião, sem saber de nada da minha vida, porque Deus usa quem Ele quer para falar comigo, para falar com você. E se você abrir o seu coração, o Senhor vai falar com você através dessa ministração. E o Senhor usou a boca daquele médico e ele disse assim: os evangélicos dizem que nada é impossível para Deus, aleluia. E eu disse: tudo é possível ao que crê. E então ele fez os exames e ali ele não me disse nada. Passaram-se mais alguns dias, eu fui fazer uma ultrassonografia e o médico perguntou para mim se eu achava que eu estava grávida, e eu mais uma vez disse que não. E quando ele virou o ultrassom para mim, quando ele virou o computador para mim, lá estava o meu filho, lá estava o varão que eu havia pedido ao Senhor, lá estava a vitória que eu tinha pedido ao Senhor, lá estava a bênção que eu tinha pedido ao Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa. Há 1 ano e 4 meses atrás, o Senhor havia dito que Ele curaria a minha ferida, que Ele sararia a minha dor, e lá estava o meu filho, o remédio para a minha dor, a cura para a minha ferida. E ali, querido, eu que antes não podia ter filho, eu que antes era estéril, eu que antes não podia sonhar em gerar uma criança no meu ventre, estava com meu filho sendo gerado dentro de mim. Foram 8 meses, porque eu estava de 1 mês e meio. Foram 8 meses de gestação, de grande luta, de grande tribulação, porque o inimigo não aceitava que eu estava recebendo essa vitória. E talvez você esteja recebendo algo da parte de Deus, ou esteja para receber algo da parte de Deus, e você sabe que Deus está te dando, e o inimigo está se levantando contra a tua vida, para tentar de todas as maneiras fazer com que você desista, fazer com que a tua alegria se transforme em tristeza. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O Senhor vai terminar a obra que Ele começou na tua vida. Ele vai dar a vitória e você vai regozijar. E todos aqueles que estão ao teu redor
regozijarão juntamente contigo e se alegrarão no Senhor Jeová e testemunharão de ti e dirão que Deus é fiel na sua vida e verdadeiramente dirão: Deus é Deus na vida dela, Deus é Deus na vida dela.